Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter um embasamento melhor para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade e a nossa região, a gente passa a limpo aqui toda quinta-feira, às 8 horas da noite na TV da cidade e às 9 da noite na TV BR. Eu falo a gente porque, mais uma vez aqui comigo, a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi, e o nosso querido engenheiro Henrique Xiste Neto. Melhorou. Boa noite, senhores. Obrigado. Hoje não, Boa noite. não fui adjetivado. Boa noite, Wagner. Boa noite, Henrique. E Boa noite, Ariel. Boa noite, Pischi. Boa noite. Arivan Prochnol. Pô, Boa de noite. peso, hein? É de peso, hein? Muito boa noite. É, Uma alegria. Por jornalista famoso da Quem é cidade. É verdade. Hã? Obrigado pelo famoso professor. Jornalista que não tem rabo preso Uma folha de serviços prestada à cidade muito grande. e não está na folha de pagamento de ninguém. Muito obrigado, Como não? professor. Ele não é empregado? Não é? Hoje Não eu é estou mais. aposentado, estou na folha do INSS. Ah, tá vendo? Depois de 37 anos de serviços Labuta. prestados, eu continuo a trabalhar ainda, sabe, Wagner? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande poder participar dessa roda de conversa com vocês, experientes na cidade, pessoas que já desenvolveram suas atividades com muita primazia, com muito respeito à coisa pública. E eu acompanho sempre o programa Passando a Limpo e acho interessante até o nome do programa, Passando a Limpo. E nós temos que passar Joinville a limpo, né? Porque o momento que a cidade Está vive- suja a cidade. Tá. O momento que a cidade passa é um momento nada agradável. Eu tenho caminhado pelas ruas da cidade e fico entristecido com o que eu vejo e mais triste eu fico com o acanhamento de algumas pessoas com relação àquilo que está acontecendo na maior cidade do estado. Joinville não é Morro da Fumaça, Rio das Antas, não desmerecendo essas cidades, muito pelo contrário, mas Joinville é a maior do estado, a terceira maior do sul do Brasil. Um Exatamente. polo de produção fantástico, de grandes produtos conhecidos nacionalmente e internacionalmente. E nós vivemos um momento ímpar numa administração desastrosa. Ridícula. 7 anos que eu acredito que foi um atraso que dificilmente nós vamos recuperar. Até 7 porque- anos e 5 e meses. 5 meses. Até porque, professor Pischi, até para encerrar esse meu início de conversa, hoje eu estava vendo no Jornal a Notícia que Joinville está recebendo 3 milhões e 900 mil dólares daquele empréstimo para a famosa ponte que vai ligar, que não ligou nada ainda a lugar nenhum, do Ademar Garcia ao bairro Boa Nem Vista. vai ligar e nem vai funcionar. É uma obra igual ao Rio Matias. Tristeza. Mas, só... Mas eu não sabia, essa obra já tem licença ambiental, Pischi? Não. Ariel, só uma... Não tem licença ambiental. Não, só porque o dinheiro está aí para construir. Tá Só um chegando. parênteses. Daqui a pouco vai acontecer como já aconteceu outras vezes. Vamos devolver o dinheiro. Sempre. Só um parênteses. Hoje, conversando com uma pessoa, mas era uma médica, que me falava que tem uma moça de Joinville que casou com um israelense e mora em Israel. E está passando uma temporada aqui. E faz alguns anos que ela está lá. E os amigos de Israel pediram as imagens da cidade de Joinville. E? Sabe o que ela teve que informar lá, o pessoal de Israel? Que perdeu o celular. Gostei da evasiva. Com vergonha das coisas. Teve uma pessoa que veio a Joinville essa semana, em tom irônico, ele disse que ele entrou na tocaia, isso era Joinville, que ele conhecia muitos buracos e tal, preocupado com o pneu do carro, daqui a pouco botou ele no Amarajó, ele disse, onde é que eu estou? Quando ele chegou no centro, ele disse, eu entrei na cidade errada, quis voltar. É complicado. Ficou horrorizado com a situação do centro da cidade. Não é difícil, não tem como adjetivar. É porque é inacreditável. Inacreditável. Você... O que eu vou falar? Não tem Vamos como. começar falando dos assuntos Então que isso, a gente... fale, vamos mudar melhor, de assunto. né? E meio que mudando de assunto e aproveitando, né, professor Pischi, para mim também é uma honra ter o Arivan aqui, que é uma pessoa que eu gosto muito e admiro muito. E ele é uma pessoa que não tem a formação em medicina, mas ele já falou tanto sobre saúde. Aliás, ele presta um serviço enorme para a cidade, orientava na Rádio Cultura, orienta aqui na TV da cidade.
as pessoas sobre saúde, que é uma coisa tão importante. E o Arivan, estando aqui, ele vai falar um pouco sobre essa questão da saúde. E para começar, Arivan, a notícia da semana acho que é essa, né? A abertura, o reinício do transporte coletivo. Quero até chamar algumas imagens dos terminais de ônibus aqui da cidade. E a pergunta que eu faço para você inicialmente é, já era o momento para reabrir a questão do transporte coletivo ou demorou para reabrir? O que você acha? Na minha opinião, eu não sou profissional da área da saúde, mas tenho conversado com profissionais que atuam nessa área. Uma grande parcela de profissionais da saúde defende a abertura gradual, o que está acontecendo. Um número reduzido de passageiros, com toda, como você está vendo nas imagens, a atenção que tem que existir, não como aconteceu em São Paulo, onde a superlotação de ônibus está ocorrendo, as imagens correm pelas redes sociais. Do país todo, né? Exatamente. Ônibus, transpônibus, metrô, está tudo superlotado. Aqui em Joinville, os ônibus... Saiu uma foto recentemente de uma lotação excessiva. Eu não sei se essa foto é recém, também tem que ver isso. Sim. Porque Pode ser fake, né? Exatamente. Então, acredito eu que gradativamente a vida tem que voltar ao normal. Tá certo. Não pode se deixar todo mundo lacrado dentro de casa, porque aí complica. Primeiro, dizem os especialistas, quanto mais você se isola, pior fica. para você. Você não cria anticorpos, né? Exato. A imunidade, ela é adquirida, ela é fortalecida quando você tem contato com as pessoas, por incrível que pareça. É claro que não pode ter aglomeração excessiva. Eu acredito que nós vamos enfrentarmos mais dificuldades ainda, como dizem alguns médicos, vai morrer mais pessoas, irão morrer pessoas. Irão. Mas é consequência, da situação que vive o Brasil hoje, na questão do desacreditar, que ainda, infelizmente, tem pessoas que não acreditam na doença, ela existe, está entre nós, e nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Pronto, por isso é um ponto final. É igual ao H1N1, que é pior do que a Covid, e que está chegando agora por causa da gripe. Não vamos esquecer que nós temos o problema da dengue em Joinville. Não, também. E nós convivemos com a dengue. Aliás, eu vi um número hoje na imprensa que eu não sei se é verdadeiro. Assustador. 5.000 casos. Mais 1.100 casos. Quase 6.000. 1.600 numa semana. Agora tem um detalhe, Pisque e Ariel. A dengue não mata tanto quanto a Covid. Ela não é tão agressiva, Não, né? a Covid matou 23 ou 24, se não me falha a memória. A dengue em Joinville, que eu sei, não matou mais de 3. E se matou isso, ela derruba, pode deixar sequelas, mas não é tão agressiva quanto Deixa eu fazer uma a pergunta. Covid. Aliás, a Covid, perdão. Na área da saúde. Florianópolis, a grande Florianópolis, tem uma população bem maior do que Joinville. Somando os municípios. Somando a grande Florianópolis, E na sim. capital, circulam muito mais pessoas Sim. do que no centro de Joinville. E mais concentrado, inclusive. Mais concentrado. Menores Por que em Joinville morreram 26 ou 27 pessoas, em Florianópolis só 7? É uma boa pergunta, Pisque. Eu até conversei recentemente com o Dr. Luiz Henrique Melo, que é infectologista, e ele disse que ainda há perguntas a serem respondidas com relação do porquê que em determinadas regiões morreram mais pessoas, de repente em regiões menos populosas morreram menos ou mais, em regiões mais populosas morreram menos. Tudo vai da imunidade de cada um, que nós temos DNAs diferentes. O do Pisque é um, do Ariel é outro, do Wagner é outro. Então, é difícil você fazer um diagnóstico, um prognóstico correto da situação. Tanto é, professor, que hoje o planeta, existem pesquisadores na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, trabalhando em cima da vacina, certo? E há muitos estudos, há muita informação, umas contradizendo a outra, que contradiz a outra. A própria medicina está meio atordoada com relação, sabe, Henrique, a esses números que nós estamos vivendo hoje. Por que que o Pisque pegou e não ficou doente? Um exemplo. Por que que o Wagner foi infectado e foi para a UTI e teve que ser entubado? Por quê? Como? De que maneira isso aconteceu? Sobre imunidade, eu vou te dar um exemplo bem simples. As pessoas de maior poder aquisitivo normalmente moram no centro da cidade, em apartamento. Os filhos andam todos calçados,
Hã? Bem vestidos, protegidos. E na periferia, a molecada anda de pé no À chão, vontade. andando em valas A céu aberto. a céu aberto. E aqui, o menino aqui pôs um pé no chão, em algum lugar, fora do calçado, pau, está doente. Como é que se explica isso? Imunidade. É imunidade. Imunidade, né? Tem até um filme chamado... Você já viu um morador de rua, viu no Olha a imunidade noticiário, dessa gente. morador de rua morrer de Covid? Eu não vi nenhum ainda. Não. Eu não vi nenhum. O que você viu foi uma enfermeira que trabalha na Unimed e, infelizmente, ser vítima da Covid. É. A pessoa que cuidava, né? Mas que tinha lá um histórico que foi... Mas já viu um morador de rua? Eu não vi nenhuma Não. notícia. Não. O que nós vimos foram idosos de 70, 80 anos. E não é só pessoas- aqui, tá? Isso aí Não, que você todo falou, lugar. em todo lugar. Pode ter morrido um, outro. A crise é maior no Nordeste e no Norte por essas razões, né? Exatamente. A subhabitação. Imagina, Pisque, não sei, eu não sou médico também, né? Mas você tendo uma casa de um quarto com uma salinha, de 7, 8, 9 pessoas, sem água, sem banheiro. É o que acontece Eles no estão Rio de mais- Janeiro, né? O Rio de Janeiro, as favelas, por exemplo, lá os números são altíssimos, porque lá a convivência... Concentração. A concentração de pessoas muito grande. num aposento só. pô. É triste. Mas tudo passa pela imunidade, Pisque. A imunidade, ela é nós somos vírus dependentes. As pessoas não sabem disso. O vírus precisa de nós e nós precisamos do vírus. É uma coisa estranha isso, né? Mas por quê? Quando você tem contato com o vírus, você acaba se fortalecendo. Sim. É. A defesa, né? Se a não defesa tiver do vírus, nós organismo, vamos né? ficar frágeis. Nós vamos ficar, qualquer coisinha nos derruba. Então o contato tem que existir, não pode haver isolamento então total. Você acha o seguinte, eu tenho um vizinho lá em Florianópolis, onde eu moro, que está desde o início de março trancado no apartamento, Isolado. isolado. Ele e a esposa, isolado, não sai para nada. Eu tenho aqui no meu... Quando o cara vem com o delivery, ele bota uma capa de plástico, Máscara, Capacete. chapéu, capacete, luva, óculos. capacete, etc. e tal. E outro dia o zelador lá do prédio me disse, ô Pisque, tu já viu como está o teu vizinho? Está todo encaracado, está mal encarangado. É lamentável. Março, abril, maio, junho. É verdade. Não, mas olha aqui, em São Paulo, no prédio da minha cunhada, lá ela estava me contando que tá também, você não pode descer, não pode atender, não pode isso, não pode aquilo, se descer tem que não sei o quê, peraí. Sabe o que eles fizeram? Eu não acreditei. Ela falou, eles colocaram no elevador né, uma caixinha com cotonetes, para você pegar um cotonete E e... clicar o botão do elevador. E depois botar o cotonete Peraí, no né? bolso. Me desculpe. E depois, Peraí. Depois botar o depois põe o cotonete no bolso para Eu não sei onde é que ele vai reaproveitar. botar o cotonete. Eu não sei. Você é maldoso, hein? Onde vai pôr o cotonete, eu não sei. Aproveitando o Arivan mais um pouquinho, você acompanha, eu sei que você gosta do assunto, então você deve estar acompanhando. Como que você acha que a cidade de Joinville especificamente, de repente pode estender para o estado de Santa Catarina, está cuidando desse caso da pandemia? Você acha que estão fazendo um bom trabalho? Como é que é a tua opinião? Olha, o que nós temos visto, uma coisa que chamou atenção foi a compra de 500 mil máscaras que foram realizadas. A questão de um mês atrás, uma empresa de Gaspar, a Secretaria da Saúde, comprou aí, adquiriu a um valor de 1.200.000 e poucos mil reais. Essas máscaras encalharam. Mas sabe Por por quê? quê? Muitas delas porque não se sabe o porquê. Não se sabe Dizem por que quê. a Eu vou te dizer por qualidade quê. do material não era Eu vou muito te boa. dizer por quê. Primeiro que o cara tem que preencher Um requisito. um requisito, uma ficha, uma CPF, máscarazinha. nome do pai, da mãe. Desculpe o termo, uma máscarazinha vagabunda, A qualidade do porque material... não tem nem elástico. Era o pra cara amarrar. tem que amarrar. É. Então o cara, para usar a máscara, tem que pedir socorro para o Pra vizinho alguém- para pra amarrar a máscara. Dá um Ninguém laço quer, atrás. né, ó. Pois é, esse, na minha opinião, foi não sei se um erro, foi um deslize. Pelo valor que foi despendido, 1.200.000 e poucos mil reais, é dinheiro. É muito dinheiro, né? E nessa época, qualquer centavo que se Vai fazer economiza, falta na saúde. lá na frente. E é um sinal de que tem Estão orçamento. Mas essa encalhadas, né? máscara, Estão essa máscara encalhadas. seria para a população. Todas. Não, e nem, E estão encalhadas, né? população, Olha, grande parte, mais da metade está parada. incorreta, Ninguém é quer, ruim né? Ninguém você quer. amarrar aqui. Porque a população já estava armada com a máscara, pode dizer assim. Todo mundo tem. Faz em casa. Isso, 5 pila Não uma vai fazer máscara. É claro que a diferença. população mais carente, nos bairros,
O próprio serviço de atendimento na casa, que é o Saúde da Família, poderia levar lá para as famílias mais pobres, orientar como colocar, que é meio complicado você colocar, porque tem duas... Eu inclusive... Tem gente usando como babador. Pois é, mas voltando ao assunto, até a pergunta, fiquei na expectativa aqui, queria ver a opinião. Joinville, o que você acha? Está legal, não está? Não, Joinville, na minha opinião, está dentro daquilo que se espera para uma cidade com 600 mil habitantes, que não se sabe se é 600 mil, se é 700. Não importa. Por aí. Mas usa 600 mil como referência. Os números, as mortes, 24, se não me falha a memória, eu acho que está na média. Tá. Até porque pegou o pessoal de uma certa idade, com uma debilidade, com um número considerável. O número de exames que está sendo feito na cidade... A testagem está dentro da margem que tem que se fazer. Eu acho que isso é o mínimo que pode se fazer. Agora, a população tem que fazer a sua parte. Eu acredito que... E está fazendo, né? Está fazendo. Nós temos que ter essa consciência. Lamentavelmente, existem pessoas do meio da imprensa que diz que eu não uso máscara quando entro em farmácia. Não, mas eu acho que nessa hora nós temos que... Mesmo que você não goste... Mas você tem que respeitar o outro, né? Tem que respeitar os outros. Locais fechados, sim. O que eu não concordo é andar na rua. Não, na rua tudo bem. Agora, se você vai no mercado... Fazer isso, que o prefeito quer... Não, o Congresso Nacional aprovou uma lei ontem, essa semana, inclusive, obrigando na rua. Agora vai para o Bolsonaro sancionar. Aí a multa é R$300. Não, aí é uma burrice. Vamos multar quem? O problema não é a multa, CPF? Pois é, agora vamos multar o CPF. Aí é que está a questão. O policial vai abordar você na rua e que vai dizer, sua máscara não tem, então seu documento não tenho. Então nós vamos acompanhá-lo até a sua casa para o senhor dizer, se não, é o seguinte, eu não vou. Você pode se negar, inclusive. Mas vamos multar aqui o CPF do rapaz? Aí vai pelo RG. É que o Congresso Nacional também não tem o que fazer, né? Eu acho que isso tem que partir do município, uma lei municipal. O Congresso Nacional tem que cuidar lá de Brasília e deixar o município cuidar do município. Até porque os ambientes são diferentes. Sim, dentro do município é diferente. Dentro do município. Joinville é um caso, né? O que vale então, cada município tem uma história, tem uma característica própria. Não, eu acredito que nós podemos melhorar mais ainda. Agora, vai de cada um, sabe, Pisqui? Vai de cada um. Se nós fizermos a coisa certa, nós vamos, como nós estávamos falando há pouco, o Henrique acredita que o Brasil vai sair dessa, e eu acredito que vai sair, e nós vamos sair com certeza. E a coisa certa nesse momento é chamar nosso intervalo comercial. Mas quero deixar um recado, você que está assistindo, daqui a pouco tem uma super novidade aqui, que é uma paródia inédita sobre os 6 anos do Rio Matias. Você aguarda aí, que esse é o ponto alto do programa de hoje. A gente vai para um rápido comercial e daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe, mais uma vez, Ariel Arno Pisolatti e, pela primeira vez, esperamos que muitas vezes, né, professor Pisqui? Está convidado já. Arivan Prochnow. E se você quer assistir os programas que o Arno apareceu, ou se quiser acompanhar mais os programas que a gente faz, está tudo no facebook.com/Passando a Limpo na TV. Lá nós postamos todos os vídeos, todos os programas e algumas matérias especiais também. E um assunto que vai estar daqui a pouco lá na nossa página é a paródia, que eu falei no final do bloco passado. Um abraço, agradecimento especial ao Silvio Opec, que tem o seu canal Piá Vividência, e você vai acompanhar agora exclusivamente, inédito... Para o programa Passando a Limpo. Para o programa Passando a Limpo, a paródia dos 6 anos das obras do Rio Matias. Acompanhe aí. Bora tocar o parabéns para você por Rio Matias? Então bora lá, sorte essa gaita. Da cidade, domingo ao clarear o dia, pra sair um pouco de casa por causa da pandemia. Ao chegar na beira-rio, vi a cidade vazia e fiquei apavorado com as obras do Rio Matias. Já faz anos que o centro, mas parece uma tapera. A rua Rio Branco lembra o cenário de uma guerra.
inventei de ir na Visconde e a coisa piorou de vez. Fui na Praça Nereu Ramos, nem deu pra jogar xadrez. Não sei como os comerciantes enfrentam esta situação, com a lama, a poeira e às vezes o cheirão. É o 6º aniversário desta obra da Geston. Esta obra é um prego e a Geston é um martelo. O que era um grande sonho já virou um pesadelo. Esta obra é um prego e a Geston não alivia. São 6 anos martelando nas obras do Rio Matias. Esta obra é um prego e a Geston é um martelo. O que era um grande sonho já virou um pesadelo. Esta obra é um prego e a Geston não alivia. São 6 anos martelando nas obras do Rio Matias. É impossível andar no centro e não ficar deprimido. Virou um canteiro de obra sem um prazo definido. Se no centro da cidade o trânsito tá um caos, nem pensei em pegar atalho na Avenida Blumenau. Outra situação que deixa a cidade arrasada são as dezenas de salas comerciais sendo fechadas. Já são 6 anos seguidos fazendo tubulação. Hora dessa nós descobre que é um metrô lá pro Japão. Mas agora já tem prazo pra acabar esse tormento. Em setembro acaba as obras e também o alagamento. E a campanha tá prontinha para o próximo evento. Esta obra é um prego e a Geston é um martelo. O que era um grande sonho já virou um pesadelo. Esta obra é um prego e a Geston não alivia. São 6 anos martelando nas obras do Rio Matias. Esta obra é um prego e a Geston é um martelo. O que era um grande sonho já virou um pesadelo. Esta obra é um prego e a Geston não alivia. São 6 anos martelando nas obras do Rio Matias. Esta obra é um prego e a Geston é um martelo. O que era um grande sonho já virou um pesadelo. Esta obra é um prego e a Geston não alivia. São 6 anos martelando. Tá aí então Silvio Opec Piá Vividense com uma obra de arte, não é obra do Rio Matias, mas uma obra de arte em homenagem aos 6 anos da obra do Rio Matias. Ri pra não chorar. Esse é só A que ponto se chegou? pré-lançamento, viu, Arivão? Você ponto já está se convidado, chegou? Ariel também. Ah, vai ter uma festa Aqui no último dia do mês aqui do programa, nós vamos festejar o 6º aniversário com bolo. Vai ter bolo? Bolo. E vamos ver que convidamos o Silvio para vir ao vivo aqui, Pode ser. cantar ao vivo, né? É. Essa obra. Não, Arivan. o prefeito está convidado também. Mas é lógico, ele é o primeiro-ministro. Será que ele vai soprar a vela do bolo? Por falar em primeiro-ministro, né, Pisque, o primeiro-ministro esteve conversando com os vereadores essa semana. Outra vez? O que ele foi contar? Nada, É mesmo? nada. Então por que ele foi? Completamente abobado. O que ele foi fazer lá? Completamente abobado. O que ele foi fazer? Não se lembra de nada, não sabe de nada, não sabe quanto foi pago, Será que ele nada. está bem da cabeça? Ele é mentiroso. Ele é o prefeito, outro mentiroso. E como Porque a gente... um fala, e tem por escrito aqui. É, um fala uma coisa, fala outra, né? Ah, tá por escrito, assinado dia 13 de maio, pelo... É Miguel, Miguelão? Como é que é? Miguelito? Como é o nome do cara? É. Assinado pelo cara que fez 59% da obra. 59%. Todo mundo, ninguém é bobo aqui, né? Se você andar pelo centro, vai ver do dia 13. Não aconteceu nada. Depois é um dia depois de sexta, sábado, um dia depois do dia dos namorados. Isso. Avançou 1 metro. Nada. Então alguém está mentindo. Ou ele, ou o prefeito. Eu acho que é o prefeito. E como a gente passa limpo aqui no programa, a gente vai mostrar para vocês trechos dessa... Porque agora é tudo eletronicamente, né? É tudo videoconferência. Você vai acompanhar... Eu separei alguns pedaços aí, eu quero mostrar para vocês. Primeiro, o secretário, aliás, participação nessa comissão de urbanismo do secretário Miguel Bertolini e do secretário Romualdo França também, que destacou, infraestrutura, que vai falar sobre isso. Então, começando, primeiro tema é sobre a licitação, sobre a escolha da empresa. Então, confere aí, direto da Câmara de Vereadores.
Quanto à questão técnica, a empresa demonstrou dentro da licitação que tinha condições. As solicitações que se faz, a referência de atestado e capacidade técnica do edital, ela cumpriu. Tanto que ela conseguiu participar do edital, passou pela fase de avaliação das habilitações da questão técnica. Então, atestado e tal, ela cumpriu. Se não tem condições técnicas de tocar a obra, não tinha como identificar isso junto ao edital. Se ela depois demonstrou que não tinha capacidade técnica, eu não sei, mas assim, perante o edital, perante as exigências que foram feitas, que ela demonstrasse atestados, que ela tinha feito algum tipo de obra semelhante, ou que pudesse, de fato, comprovar que teria experiência naquilo, foram feitos. A questão da forma de licitação, a 866 disse que eu posso fazer ela por questão de preço, né? E foi o que foi feito. A melhor técnica é uma situação. Ela não é técnica de preço, ela não é preço. Assim, você consegue, com um projeto e com o próprio processo estatório, conseguir, e com os critérios de avaliação, conseguir ter uma empresa que consiga construir e fazer o processo. Não vejo necessidade de você fazê-la com técnica. Nesse momento, naquela época, nós entendemos isso. Muito bem. Opinião dos nobres engenheiros e especialistas na área. Olha, deixa eu falar. Uma obra desse porte não pode ser feita simplesmente, a lei 8666 permite obra, licitações, técnica e preço. Preço deu no que deu. E nós alertamos isso. Uma empresa quebrada, incompetente, sem capital de giro financeiro, não é? E tecnicamente muito ruim. Agora, o pior não é isso, Henrique. O pior é que eles continuam insistindo. Ontem teve uma licitação na prefeitura para fazer, Ariel, 35 quilômetros de projeto executivo de vias públicas. Valor inicial, R$1.450.000. Sabe por quanto saiu? Não acompanhei a Pregão. Pregão com certeza Uma saiu licitação abaixo. dessa não se faz para o pregão. 265 mil. Estranho. Então vai sair, é outro Rio Matias. É outro Rio Matias. Eu queria complementar o que você falou, Pisque, quando você disse que uma obra dessa magnitude, eu acho que tem coisas muito mais graves do que a magnitude da obra, que são as interferências da obra. Essa obra é uma obra executada na área histórica da cidade. Você tem de tudo. Você lembra, você estava numa audiência em que isso foi questionado por você. Vocês levantaram a interferência? Levantaram. Quando eles chegam na Visconde de Toné, descobre que a Visconde de Toné tem a rede elétrica subterrânea. Henrique, eu e Henrique estivemos em setembro de 2013 na Mitra Diocesana, na audiência pública. E questionamos. Vocês têm os projetos das interferências? Eu ainda insisti. Temos. Não. Aquela dona Carla lá, que assinou esse documento junto com o engenheiro, não, o Miguel lá, o cara lá de Floripa lá. Temos. Tem o projeto executivo? Temos. Mentiram descaradamente na primeira audiência pública. Verdade. Na primeira. E o pior E que nós foi... estamos solicitando, e eu acho que a justiça vai pedir, a gravação em vídeo e áudio daquela audiência pública, que eles dizem que não precisa. Vou dizer, sabe o que, professor Pisque? Não precisa, porque ele continua dizendo que tinha os projetos de interferência. Mas antes de falar das interferências... Ele continua? Continuam. Continua mentindo. Antes de falar, eu queria que o Henrique falasse. Henrique, você tem ideia em relação a essa questão técnica, se eles tinham realmente os atestados, se eles estão capacitados para isso? Não, eu já falei aqui 1, 2, 3, sei lá quantas vezes eu já disse sobre esse aspecto. Essa empresa, ela é conhecidíssima aqui em Joinville. Está entendendo? Eles nunca saíram daqui, dessa região aqui. Uma das empresas, a empresa que puxou, que é
A Mota Júnior, entendeu? Essa empresa a gente sabe que não tem capacidade técnica. Já falamos aqui, acho que foi no último programa, que toda obra, isso aí que está, aí tem que ter competência quem vai contratar. E se eles não sabem, eles têm que contratar alguém para que tenha competência para fazer e gerar. Essa obra, como já foi dito aqui, já foi falado, essa obra jamais poderia ter sido exclusivamente preço. Tudo bem, mas foi. Assim que foi, jamais poderia ter homologado em função daquilo que eu já falei aqui. Uma obra em que você prevê 60 milhões no anteprojeto e outra entidade da própria prefeitura diz que, olha, não faz com 100 e eles contratam por 43, para. Então o chefe da coisa, o secretário, o prefeito, naquele momento que eles não são técnicos, mas eles têm o poder de decisão e deveriam ter a inteligência para isso. Olhou... Não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Como é que aqueles lá falaram que custa 100, os técnicos aqui me disseram 80 e vão contratar? Não, suspende tudo. Chama os técnicos para conversar, que assinaram os orçamentos. Perfeito. Então esse é um aspecto. Olha, eu vou dizer, olha aqui, ó, mal comparando, tá? Porque não são comparações que às vezes a gente nem devia fazer, mas me ocorreu agora, a responsabilidade de fazer uma obra dessa e contratação dessa obra está semelhante aos ventiladores lá, que foi contratado pelo governo do estado. Os respiradores. Os respiradores lá. É igual? Igual, semelhante. Tá? Igual. Uma coisa é uma coisa, uma de engenharia, outra... Mas semelhante. Uma pergunta que não quero calar. Aliás, duas. Uma, eu não sou engenheiro, mas uma obra dessa plenitude, dessa grandeza, que, porra, ela praticamente quebrou a espinha dorsal da cidade, né? Sim. Que ela atravessou o centro ali e quebrou tudo. Esse é um aspecto. Isso que ela não atravessou a JK. Ainda. É uma obra grande. Eu não sou engenheiro, mas quando vai se dar início a uma obra grande dessa, dentro de uma cidade com problemas viários, como Joinville é, não seria o correto se contratar uma empresa primeiro para fazer um levantamento... Preparar tudo. Isso, claro. Para saber o que vai ser feito... Depois desse levantamento, na minha opinião, a pergunta que me fizeram até a minha vinda aqui, tem um amigo que sempre ouve e vê o programa de vocês. Sempre cobra o impacto. O planejamento da obra. Isso, qual é o impacto? isso. O planejamento da obra, qual é o impacto? Eles não nós temos sérias dúvidas de quem elaborou esse projeto. Outra pergunta, Pisqui. Quem vai pagar e se alguém pode pagar e quem pode recorrer, se há como recorrer contra o município pelos prejuízos causados. Sabe quem tem que pagar? Pois quem é responsável. Quem assinou... Prefeito, seu Miguel, dona Carla, engenheiro Romualdo Mas o França, pior é que vai acontecer... Pagar no bolso, não, claro. Na verdade, quem vai pagar somos nós. É. O erário público que vai pagar. Nós é que mantemos o erário público. E para só confirmar o que eu falei sobre as interferências, o secretário Miguel falou também sobre as interferências e você confere agora. O seu questionamento quanto às interferências, se o senhor verificar, o senhor deve ter tido acesso ao documento, afinal o senhor é um dos denunciantes junto ao Tribunal de Contas, eu falo claramente a respeito das interferências. Interferência é simples, as empresas concessionárias não tinham georreferenciamento na ocasião. Então, necessariamente não podia se ter essa condição dentro do projeto. Então, as interferências são de volume muito pequeno, elas demandaram alguns ajustes, e eu fiz uma resposta, o item 2.4 da minha resposta, necessidade de interferência, acho que deixa muito claro o que aconteceu com elas. Ademais, a questão da obra é o secretário Romualdo, se puder fazer uma manifestação, eu não sei exatamente a segunda questão. O Romualdo queria falar alguma coisa, secretário Romualdo? O secretário Romualdo. Não, era basicamente o que o secretário Miguel acabou de ponderar em relação ao georreferenciamento das interferências, é o que verdadeiramente aconteceu. Havia previsão de interferências, sim, inclusive um dos contratos, essa obra é regida pelo contrato 126 e 127, um dos contratos é exclusivamente sobre interferências, mas exatamente a ausência do georreferenciamento e a desconexão dos mapeamentos apresentados pelas concessionárias foi o que alterou as interferências em execução. Bom, só queria dizer o seguinte, esse senhor Miguel tem que mudar o nome. Não tem lá o Luiz Inácio Lula da Silva? Miguel Pinóquio Bertolini.
E eu só queria dizer uma coisa, pedir desculpas aí pela qualidade do áudio, que foi uma reunião à distância. Enfim, essa é a qualidade das reuniões, do que acontece com a tecnologia que a Câmara de Vereadores utiliza. Infelizmente, é o que nós temos e nós só queríamos mostrar para vocês porque aqui a gente passa limpo. Mas vocês viram ali que ele falou que, o Romualdo falou, né, que o projeto de interferência é georreferência, que ficou por conta das concessionárias e blá, 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 blá. E não, assim, eles continuam... Não, e depois contrataram ilegalmente a Companhia Águas de Joinville para fazer a definição das interferências no trecho do Alto Bento. Com que dinheiro pagaram, eu não sei. Mas não é a companhia de água que tem que fazer isso. Há uma contradição, né? Porque em um determinado momento ele diz que não era georreferenciado, mas tem um contrato para levantar as interferências. Tem. Então não dá para entender. Se tem um contrato para levantar, de alguma forma é possível você levantar, nem que seja com uma sondagem. O que não dá é para você entrar no centro histórico de Joinville, tá, com 500, água, cabo de alta energia, fibra óptica, tem 50 coisas ali, sem saber o que tem. Engenheiro Ariel. Vai dar o que dá. Engenheiro Ariel. Aliás, remanejamento das redes de água e esgoto também, né? Tem mais uma coisa. Há mais de ano, a Praça Nereu Ramos foi destruída. Esses dias alguém me disse, perguntou se tinha caído uma bomba atômica. Para nada. Tiraram o banco, tiraram o canteiro, tiraram toda a infraestrutura da praça para fazer um bota fora. Isso é criminoso. Outra coisa, há quase um ano já, derrubaram as palmeiras da JK. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano para nada. Nada. Cortaram no sábado de manhã para nada. Isso é incompetência. Isso é uma vergonha. Prefeito, pede o boné e ó, vaza. E quem vai vazar rapidamente agora somos nós, porque mais um bloco se foi, mas aguarde aí que daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe Arivan Prochnow e Ariel Pisolati. E se você quiser assistir os programas, todos os programas gravados, são quase 100 programas, acesse facebook.com/Passando a Limpo na TV. Curta a nossa página, siga a nossa página e você vai ficar sendo notificado sobre todas as novidades que a gente coloca lá, novos programas e novas matérias. Professor Pisk, um outro assunto que eu separei dessa reunião na Câmara de Vereadores, do Miguel e do Romualdo, é sobre essa questão de judicializar o processo, essa obra especificamente. E você confere aí o que eles falaram. Qualquer tipo de encerramento contratual é preciso de processo administrativo não disciplinar que valide isso. A menos que um desses processos, ou qualquer processo, opine nesse sentido, hoje nós não temos essa linha não tem nenhum processo nesse sentido. Eu não sei, aí o secretário Romualdo pode avaliar, eu não sei se a empresa, de fato, já nos notificou do encerramento contratual, ou fez qualquer coisa nesse sentido. Nós aqui na Secretaria de Administração não temos essa documentação. Obrigado, secretário. Eu passo a palavra ao secretário Romualdo, como foi questionado ali na semana passada, que Vossa Excelência falou que a empreiteira abandonou, né, e a empreiteira disse que não. Com a palavra, o secretário Romualdo. Bom, primeiro eu queria registrar a questão das interferências e deixar claro que não são as interferências que estão dificultando a execução da obra. A execução da obra está sendo dificultada pela empresa que foi contratada e que responde pelos contratos 126 e 127 de 2014. Se vocês pegarem por lembrança, na semana passada eu registrei que as condições com que a empresa comunicou à Secretaria de Infraestrutura de que ela estaria paralisando a frente de trabalho da via gastronômica foi o suficiente para que a gente passasse a controlar todas as outras frentes de trabalho e, a partir dessa verificação de que nenhuma frente de trabalho está produzindo, é que eu disse que isso caracteriza abandono de contrato. Isso eu falei e volto a dizer. Aquilo que a empresa fez com Joinville é abandono de contrato. E eu digo que a empresa fez com Joinville para deixar muito claro
que o projeto tem suas dificuldades executivas, mas que ele é plenamente viável de ser executado. Tanto é que nós chegamos a um índice de 68% de execução. No entanto, aquilo que a empresa busca, retardando e fazendo de conta que está trabalhando, é inaceitável. Por essa razão é que estão sendo emitidas tantas notificações. Então, assim, primeiro, eu não sei exatamente o que foi afirmado pelo prefeito, mas existem processos administrativos que estão em fase de julgamento. Terminando esse julgamento, as penalidades serão impostas e é possível que dali saia uma rescisão de contrato. É possível que dali saia a rescisão de contrato. A partir da terça-feira passada, quando nós tivemos aqui, eu usei a palavra abandono da frente de trabalho, no outro dia, o consórcio, não é a empresa, o consórcio das empresas começou a fazer movimentação de obra. Professor Pisk. Ô Wagner, esse cidadão tal do Miguel é irresponsável. Por quê? Vou explicar por quê. Porque no dia 28 de setembro de 2018, a gerenciadora da obra era a Azimut. E nesse dia terminou o contrato. Apenas 14 meses depois, mais de ano, no dia 9 de dezembro de 2019, a outra empresa gerenciadora assumiu, em dezembro do ano passado. Ficaram numa obra desse porte 14 meses sem gerenciamento. Quem fazia fiscalização era a Cinfra. Seu Romualdo, o senhor também tem culpa em cartório, porque os seus engenheiros é que fiscalizavam a obra. Ou eram os fiscais da Secretaria da Saúde? É uma boa pergunta, né, Pisk? Uma boa pergunta. Agora ninguém tem culpa. Então, é uma irresponsabilidade atrás da outra. Tem uma outra declaração do engenheiro Romualdo, de que ele fez mais de 70, parece isso, 70 notificações à Secretaria da Administração. Não aconteceu nada. Pois é, eu ia perguntar. Agora o seu Miguel quer multar a empreiteira, está aqui o documento, em 6 milhões. Retiraram de 2 anos de participação do serviço público. 2? Devia ser ad eterno. Ah, mas Bom, deixa eu falar. se a obra já anda devagar. Esse pessoal aí é mentiroso e irresponsável. Eles vão ter que... A justiça vai cobrar deles. Agora, professor, uma pergunta que muitos que estão em casa estão se perguntando: quem vai pagar a conta do prejuízo que a cidade, quando se fala em cidade, os comerciantes tiveram? Quem vai pagar esse prejuízo? Pior, a prefeitura de Joinville? Não, deixa eu falar. Churrascaria Chimarrão está fechada. Mais uma. Tinha outra alternativa? Não, eu ia fazer essa pergunta agora. Toda a economia... Quem sobreviveu na Visconde até agora, naquele trecho? Toda a economia... Um ou dois estabelecimentos? 2 ou 3. Toda a economia... 2. Todas as lojas da Jerônimo Coelho fecharam. E pasmem vocês, querem justicializar? Judicializando. O quê? A pena deles vão ter que pagar. É lógico, alguém é responsável, ninguém é agora. A Fernando de Noronha, quando ela foi, era um espaço, assim, uma etapa muito, muito mais simples do que esse centro da cidade. Quando nós começamos o nosso programa, já tiveram empresas, eram microempresas, pequenas empresas, que fecharam. Lá era muito mais fácil, menos complexo, certo? Então, vocês vejam, será que não aprenderam ali na Otto Bem, quando fizeram sei lá quantos anos atrás, e vão para um centro da cidade com todo o nervoso central, né, a complexidade, e banco, e números de empresas de maior porte, e etc, etc. Será que não sacaram isso? Não, e não querem a CPI. Se não me fala... Ariel, desculpa. Não, pode falar. Fazem mais de 2 anos que o Ministério Público instou a Prefeitura a romper o contrato, refazer o projeto. Tinha ambiente jurídico para fazer isso. Claro. O que eles fizeram? Nada. Notificação, 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 notificação,
termina a administração, Multa nenhuma. fica as notificações. O que vai acontecer? Joga no lixo e diz o que eu vou fazer agora com a obra. Professor, como engenheiro Henrique, como engenheiro Ariel, quanto tempo vai demorar para essa obra acabar? Não vai acabar não nunca. Não tem. É difícil. Não, hoje não tem como fazer. É o pior. Como não teve fiscalização, não se sabe o que como não teve gerenciamento, Ariel. Meu Deus. Não sabe a etapa que está. Não, o vereador, o Menas, quem é o Menas? Mauricinho Soares. Menas. Menas. Menos ferro, menos concreto. Menos projeto. E a CPI, professor Pisco, não vai sair a CPI? E vai ter menos votos. Então isso quer dizer, professor, que o futuro é sombrio com relação à muito sombrio. Sabe o que querem fazer agora, Ariel? Não é sombrio, é preto mesmo. Sabe o que querem fazer agora? O prefeito, ele tem umas ideias maravilhosas. Primeiro ele pediu para o pessoal da Via Gastronômica mudar para a Rua das Palmeiras. Ou para a Travessa Bachmann, agora quer fazer um calçadão na Jerônimo Coelho, para justificar o injustificável. Porque se passar um caminhão lá, afunda tudo. O pessoal está pensando... Então, isso é uma vergonha. E tem uma vereadora aqui, uma tal de Ana Rita. Ana Rita, que meteu bomba aí no Facebook contra os vereadores que querem a CPI. Porque ela disse que o Ministério Público já está fazendo. Ô, dona Ana Maria Rita, eu sei que a senhora gosta muito de gato, muito de cachorro, de muita coisa. Parabéns para a senhora. Mas a senhora tem que cuidar do povo também. Tem que gostar dos comerciantes também. Tem que saber quem é responsável também. Então a senhora ficou fazendo o quê na Câmara nesses 6 anos? A senhora foi na obra, viu? A senhora justificou? A senhora está chamando os vereadores que querem a CPI de eleitoreiros, de demagogos? Quem é a senhora para falar isso? A senhora não fez nada, mas o povo vai dar o troco, tenho certeza. Eu queria só mostrar, para encerrar esses vídeos da Câmara de Vereadores, tem 2 respostas. Uma responde um questionamento do professor Pisco e outra do Henrique. É o nosso vídeo de encerramento dessa sessão, dessa comissão, reunião da Comissão de Urbanismo na Câmara. Confere aí. Secretário, o total pago já empreiteira pela obra o senhor tem em mãos? Não tem em mãos. Não tem em mãos, não tem em mãos. Nesse exato momento não tem. Posso, a partir de uma solicitação, enviar aos senhores. Não tem em mãos. E também não tenho como olhar no sistema, porque eu estou utilizando o computador aqui, não tem condições. Ok, então. Tá, obrigado, secretário. E só para finalizar o que eu tinha para fazer ponderação, o vereador Rodrigo Facchini demonstrou uma preocupação com aquelas movimentações que foram feitas de tubulações, tanto de água quanto de esgoto, e também de gás, só para registrar que isso são melhorias que foram produzidas pelas próprias concessionárias sem qualquer tipo de custo para a obra em si. Ou seja, já que ia mexer na projeção das linhas de água e de esgoto, a Companhia Água de Joinville já aproveitou e fez as melhorias, evitando trocando tubulação, que tinha problema já de desgaste com o tempo. Então, todas essas melhorias foram feitas. O Henrique, acompanhando ali, ele disse que as obras já iriam acontecer de qualquer jeito, a Companhia de Águas aproveitou e já fez as obras, então não tem esse custo. Romualdo França. Mentiroso. Ele disse o que ele falou? Ele falou que ele aproveitou a obra para fazer um remanejamento de rede que estava previsto. Exatamente. Foi isso que eu entendi. Exatamente. Então é um acobertando. Isso é a mesma história ali da CPI dos respiradores. É um jogando a responsabilidade. Um jogando a culpa no outro, um justificando o outro. E quem apertou o gatilho? Quem apertou o botão vermelho? Quem apertou foi o governador. Tu vai ver só, vai aparecer. Que ninguém paga 33 milhões antecipados, não, Olivan? Eu fui informado. Sem conhecimento? Eu fui informado que isso foi levantado agora nessa discussão na Assembleia Legislativa, que o recebimento na nota fiscal dos materiais foram feitos imediatamente após o pagamento, sem ter material nenhum. Eles deram o recebimento. Recebi, manda pagar. Legal. E tem outras notícias aí, Arivan, circulando, assim, você que está na área
jornalismo? Eu acho que o foco aqui continua sendo essa obra famigerada do Rio Matias. Uma coisa que nós nos perguntamos, né? Joinville foi fundada lá de 160 e poucos anos, né? Nesses anos todos, 1 século e meio, nunca Joinville foi tão falada no aspecto uma obra, né, professor Piske? Uma única. Eu nasci nessa cidade há 65 anos atrás, vi sair a Ponte do Trabalhador. Você lembra disso, né, Piske? Feito em menos de um ano. Que foi uma revolução na época. Foi. A revolução, né? Ligou em 75, o prefeito Pedro Ivo abriu a Avenida JK e construiu o campus universitário em um ano. Em um ano. Com desapropriações. Isso naquela época, com a tecnologia, o professor aqui, que é engenheiro, sabe muito bem disso, na época a engenharia era muito mais restrita, né? Nós não tínhamos tantos conhecimentos como temos hoje na área de engenharia, né, o Ariel? Hoje a engenharia avançou muito. Hoje né? nós temos mais facilidade. Agora, o Ariel, Arivan, mas ali não é engenharia. Não, é isso, museologia. É isso que eu queria falar. Se você vê as máquinas ali. Pois é, do século. Depois que eu vi um vídeo dos caras jogando pedra dentro do Rio Cachoeira, que foi mostrado aqui, aquilo me deixou muito entristecido, porque a que ponto nós chegamos da prefeitura de Joinville, na frente da o órgão competente, não fiscalizar uma obra dessa grandeza, todo santo dia tem que estar fiscalizando para ver se a coisa estava saindo como deveria. Você quer ver uma coisa? A gente fala aqui de impacto e tudo mais, às vezes você vai fazer uma obrinha desse pequenininho ali na esquina, eles querem impacto de vizinhança, querem tudo. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Veja só, vamos responder. Nós vivíamos, o que é essa obra? Para tirar as enchentes que existiam em Joinville, notadamente nessa época. Vamos falar assim, em 6, 7 anos que está essa obra aí, quantas enchentes tiveram? Que incomodou? Quantas? Não precisa responder. Certo. Mas 2. 2, 3. Tudo bem. A nossa comunidade, lamentavelmente, ela já sabia até conviver com isso, certo? Já sabe, já se prevê até a época que vai acontecer. Que lua vai acontecer. Sim, então já se sabia tudo e já tinha suas proteções e tá. Que dano que causava uma enchente desse porte, assim, tirando aquelas maiores, que acho que é aquelas de 50 anos. Teve 2 ou 3 grandes, enorme. Né? Acho que quando eu tive aqui em Joinville, 3 horas 47 anos, acho que eu vi uma maior. Tudo bem, não, mas veja só onde eu quero chegar. Então, veja bem, os impactos daquelas enchentes não são 1% do impacto causado pela obra. Então, você vai... Veja a incoerência, me desculpe o termo agora, e não precisa desculpar, não. A burrice de se contratar uma obra, veja como por si só já está dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque eles nunca falam, se vai fazer uma obra de alta complexidade, veja só, acabou. E realmente agora acabou a enchente, porque pode encher à vontade, não tem mais ninguém ali. Você entendeu? É verdade. Pensa bem, pensa. Você vai falar, se eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar esse comprimido aqui. Você toma o comprimido e estoura a tua cabeça. O Henrique, seguinte. Está explicado? Tem mais um caso para a gente levantar aqui na próxima conversa. Qual que é? Eu acho, não tenho certeza, que os equipamentos, bombas, geradores, acho que já devem ter sido medidos e comprados. E vão ficar onde? Para bombear o quê? Para lavar a escada do gabinete do prefeito, que está caída há mais de um ano e ele não conserta? Mas já estão aí? Acho que a pergunta que eu ia fazer, se os equipamentos já foram comprados, já foram entregues. É uma coisa para a gente ver. Onde é que eles estão estocados? Vamos ver, vamos ver. O que eu sei, na verdade, é que o programa chegou ao fim e só há tempo de agradecer a presença de Arivan Procna. Muito obrigado. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Arivan. Estamos juntos. Obrigado, Ariel. E obrigado aos meus amigos. Obrigado, senhores espectadores. Obrigado a todos. E não esqueçam, obrigado, querido engenheiro Henrique. E muito obrigado a você que está nos assistindo. Não esqueça, nós temos um encontro marcado toda quinta-feira. A gente passa limpo na TV e nós esperamos por você. Até o próximo programa.